E aí, pessoal? Então a gente vai continuar com os nossos estudos aqui do PET 7. E nessa semana 2 nós vamos continuar falando sobre as máquinas simples. Na semana passada nós vimos que máquinas simples são instrumentos que de uma peça só que conseguem facilitar o trabalho, conseguem potencializar ou multiplicar a força que a gente coloca ali para fazer alguma tarefa. Nós vimos sobre as alavancas, né, que vão aumentar e transmitir essa força que a gente aplica. E essa semana nós vamos ver duas máquinas simples, o plano inclinado e as roldanas. Começando a falar sobre o plano inclinado. Essa máquina simples ela é formada por uma superfície única, ou seja, uma única peça que vai ser plana, retinha, rígida, firme e inclinada. Resumindo, o plano inclinado é uma rampinha que a gente usa. Aqui você vê ele tipo no formato de um triângulo e tal, mas a gente conhece um plano inclinado como uma rampinha. Qualquer rampa que você use para erguer e empurrar alguma coisa, que nem aqui nesse exemplo que está usando a rampinha para subir com o carrinho de mão para dentro do caminhão, é um exemplo de plano inclinado. No caso do plano inclinado, o que ele vai ser útil? O que ele faz ali? A força que a gente aplica para empurrar alguma coisa por cima dele, para levar, que nem esse carinha que está empurrando, para levar esse carrinho de mão, ou no caso de descer, vai ser muito menor do que se você estivesse com o carrinho aqui e tivesse que erguer ele verticalmente, puxando, às vezes com uma corda ou empurrando. Você empurrar por um plano inclinado, empurrar por uma rampa, você vai fazer uma força menor do que se você fosse puxar esse negócio para subir verticalmente. Então, o plano inclinado facilita seu trabalho porque ele diminui a força que você tem que fazer para executar essa tarefa. E quanto mais longe, digamos assim, maior é o plano inclinado, maior ali a rampa, menos força você vai ter que fazer. Às vezes você vai ter que fazer andar bastante, mas quanto mais longo é esse plano inclinado, menos força você vai fazer, porque ele não é tão inclinadão, tão íngreme. É tipo que explica mais ou menos assim, pega o exemplo um morro. Às vezes você tem um morro super longo, mas com pouca inclinação, você sobe ele de boa, do que um morro super em pé, que você tem que sofrer bem mais, cansar muito mais. Então o plano inclinado, quanto maior ali, ele vai te contribuir para facilitar seu serviço, para você fazer cada vez menos força para empurrar alguma coisa ou para descer essa coisa do que de outras formas. E o plano inclinado, pessoal, existem umas variantes dele que também são muito úteis e que seguem mais ou menos o mesmo princípio. Um desses exemplos é a cunha, que é tipo um pedaço de madeira triangular que você vai colocar dentro de uma peça para abrir. Por exemplo, imagina que isso aqui você tem um pedaço de madeira, você faz um talinho ali com o machado, enfia a cunha e fica batendo, martelando ali. Essa cunha vai entrar aqui quando vê racha o pedaço da madeira. Por quê? A cunha ela muda a direção da força que você faz. Por exemplo, você coloca a cunha aqui, você vai martelar aqui. A cunha, esse formato inclinado dela, que ela transmite a força. Um pouco vem para cá e um pouco vem para cá. Por isso que você consegue separar as duas partes, que embora você bata verticalmente, a cunha consegue fazer essa força para os lados e ir separando o pedaço da madeira. Porque ela serve justamente para isso, espalhar, mudar a direção das forças, caso você precise que ela vá para o outro lado. E outro exemplo de plano inclinado que não parece é o parafuso. O parafuso que a gente usa em casa para várias coisas é um plano inclinado enrolado. Se a gente pegasse a rosca do parafuso e desenrolasse, você teria um plano inclinado. Repara que a rosca dela é toda em espiral, né? Que, tipo, desenroscar você vai ver que é como se fosse algo, tipo, em espiral, você vê que ele é tortinha. Justamente para quando você coloca o parafuso em alguma coisa e vai parafusando, ele vai conseguindo entrar ali facilmente. Porque o parafuso acontece mais ou menos. Essa rosca, quando a gente vai, por exemplo, pegar um parafuso e vai rosqueando com a chave de fenda. A força que a gente coloca com a chave de fenda aqui, ela é transmitida por todo o parafuso e transformada numa força que a gente fala que é perpendicular à rosca, ou seja, ela vai mais ou menos dos lados da rosca e vai rosqueando. Embora a gente está fazendo força para baixo com a chave de fenda, a rosca ali do parafuso faz com que essa força seja transmitida para os lados, para conseguir fazer todas as voltinhas,
ser colocado, né, na onde você quer, tipo numa bucha, em algum aparelho, enfim, na onde você vai colocar esse parafuso e ficar bem preso. Ele facilita o trabalho. Você não precisa... Compara, por exemplo, você vai pregar uma coisa e colocar um parafuso. Muitas vezes o parafuso é mais fácil. Você faz menos força do que ficar dando martelada. Porque essa estrutura dele, que é um plano inclinado, ela transmite a força por toda a volta dessa rosca, facilitando o serviço, você tem que fazer menos força ali com a chave de fenda. Agora, vamos falar de uma outra máquina simples, que é a roldana, também chamada de polia. É um disco que a gente vê aqui, que ele gira em torno de um eixo, essa parte do meio dela, e ela tem um canal. Esse disco aqui no meio ele é vazado, ele tem tipo uma valinha, um vão, por onde você coloca uma corda, um cabo. A gente vê muito roldanas em construções, né, o pedreiro levar as coisas para o alto, na ponta de guindaste, em aparelho de academia, que você puxa os pesos, ali dentro você tem uma roldana que ajuda no levantar daqueles pesos. E a roldana ela vai fazer o quê? Ela facilita a elevação de objeto pesado. A gente quer puxar algo pesado, usa uma roldana. Por quê? Ela transmite o movimento e as forças que a gente faz. Quando a gente pega uma roldana e puxa essa cordinha, a força que a gente faz é transmitida, passa pela roldana e continua. Isso facilita o nosso serviço, para a gente não ter que fazer força demais. E, dependendo do caso, até diminui a força que você tem que fazer. Existem dois tipos de roldanas, as fixas e as móveis. Primeiro que a gente vai ver a fixa, que o eixo dela, a parte do meio, está presa em algum lugar, que nem aqui nesse caso ela está presa aqui no teto. Ela não vai tipo diminuir a força que você faz. A força que você faz é aquela realmente necessária para puxar o peso. Mas ela altera o sentido e a direção dessa força, deixando ele mais fácil de ser feito, mais cômodo. Porque imagina que você tem que levar essa caixinha aqui para cima. É muito mais fácil você, de baixo, puxar de baixo para cima com essa roldana, do que você estar lá em cima, fazer força para puxar lá para cima. Igual uma construção de 2 andares. Os pedreiros lá fizeram um pouco de cimento lá embaixo, na rua, tem que colocar no 2º andar. É muito mais fácil um pedreiro ficar embaixo, encher o balde, colocar numa roldana e puxar até levar para o pedreiro que está em cima, do que o pedreiro lá em cima ficar puxando esse balde. A força, se fosse fazer uma força vertical, seria muito maior do que usando uma roldana. Então ela facilita, ela te deixa mais cômodo. Você faz ali de bolso, vai puxando e o peso vai subindo. Mas na roldana fixa a gente tem que guardar. O peso que a gente faz aqui é o mesmo, a força que a gente faz aqui é o mesmo do peso da carga. Que nem, por exemplo, se essa carga aqui, a força que ela faz para ficar no chão, vamos supor aqui que é de 20 newtons. A força que a gente faz aqui também tem que ser de 20 newton, ou seja, se esse peso está fazendo uma força de 20 para baixo, a gente tem que fazer uma força de 20 para ele subir. É a mesma coisa? É, mas a roldana facilita, ela vai te deixar mais cômoda a tua postura, a tua posição, para você chegar e puxar ela. Agora, no caso da roldana móvel, ela já diminui a força que você tem que fazer. Nesse caso, a gente vai ter uma associação de roldanas. A gente vai ter uma roldana, que é a que a gente chama de móvel, que o eixo dela, a parte do meio, está presa diretamente no peso, no que você vai levantar. Você vê que a gente tem o peso preso no meio da roldana. E por essa roldana passa uma corda, que vai passar por uma outra que está fixa. Repara aqui, que é o teto. Aí vem a cordinha que a gente puxa. Nesse caso, essa roldana ela vai diminuir a força que a gente faz. Porque quando a gente puxa a cordinha, a gente puxa e essa roldana sobe junto com o peso. E quando ela faz isso, ela ajuda a gente, ela faz força junto para subir esse peso. Por isso a gente fala que a força que a roldana móvel, ela diminui a força que a gente faz para puxar pela metade. Igual aqui, a gente tem o peso desse peso aqui, que é de 100 newtons. Então, se ele fosse uma roldana fixa, a gente tinha que fazer uma força de 100 para subir isso tudo. Mas, como é uma roldana móvel, ela divide a força. Um pouco do 100 newton passa para cá, e a outra metade desse 100 newton passa para cá. Qual que é a metade de 100? 50. Então, o que veio para essa corda, para a gente precisar puxar, só são 50 newtons. Então, quando a gente usa uma roldana móvel, tem que guardar isso. Ela diminui a força que a gente tem que fazer pela metade. Se
a gente, por exemplo, tivesse 4 roldanas. Cada uma divide pela metade. Então, quanto mais roldanas móveis, menos força a gente tem que fazer para puxar. Tá vendo como que essa máquina simples é útil? Ela diminui a força que a gente faz. E com isso facilita e muito o nosso trabalho. Então agora vamos dar uma revisada aqui antes de ver as atividades. Vimos sobre o plano inclinado e a roldana. O plano inclinado é uma rampinha que vai facilitar o nosso trabalho. A força que você faz para empurrar algo pelo plano inclinado é menor do que se você fosse erguer ela verticalmente. E a roldana é aquela rodinha, a polia, ela vai dividir também a força. No caso de roldana móvel, ela divide a força que você faz para puxar algo por 2. E no caso da roldana fixa, ela não divide. A força que tem que fazer a força do peso, aqui realmente é aquela que você tem que fazer. Mas ela te deixa mais fácil a execução, então facilita bastante. Então vamos para as atividades. Número 1. Qual a principal função de um plano inclinado? Você vai falar para que ele serve, usam o plano inclinado para quê? 2. São exemplos de máquinas simples. Agora vamos falar exemplos do dia a dia. O abridor de latas, um martelo e uma tesoura. B. A chave de fenda, o alicate e um computador. O quebra-nozes, um carro e um carrinho de mão. Ou uma bicicleta, uma pinça e um cortador de unha. Desses 3 tipos de máquinas simples que a gente viu. A alavanca que vimos semana passada, a roldana e o plano inclinado que a gente viu hoje. Vocês vão ter que dar exemplos de algum objeto que encaixa numa dessas máquinas simples. Número 3. A cunha, aquela que usa para quebrar madeira, são planos inclinados que se mexem. É um plano inclinado que se mexe. Cunhas são largas na base e finas na ponta, modeladas para dividir objetos. Garfos, facas, raladores de queijo, descascadores de vegetais, todos usam pontas afiadas para cortar e desviar comida. Dê outros exemplos desse tipo de máquina simples, então vocês vão ter que colocar mais exemplos de cunhas. Número 4. Mastros, lá que usa para colocar bandeira, contam com um sistema para permitir que as pessoas no chão pendurem objetos muito acima de seu alcance. Esse sistema denomina-se o quê? Vai esticar uma bandeira. Lá em cima do mastro tem uma coisa que roda, onde passa a cordinha que você vai puxando e subir na corda. Como que chama essa rodinha que usa para facilitar e subir a bandeira lá em cima? E a número 5. A roldana é uma roda que gira ao redor de um eixo que passa por seu centro. Na borda da roldana existe um sulco, um buraco, em que se encaixa uma corda, um cabo flexível ou uma corrente. O sulco é conhecido como garganta, gola ou guarda. A roldana pode ser fixa ou móvel. Explique como funcionam as roldanas e dê exemplos. Então aqui você vai falar o que é a roldana, como que ela funciona, como que é a questão da transmissão de força por ela e dê exemplo de onde você encontra isso. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida sabe que é só me chamar e a gente vai ficando por aqui. Até mais!